Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 29 de agosto de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Antes de a gente meditar na palavra de Deus hoje, vamos para aqueles recadinhos de sempre. Eu vou inverter um pouquinho. Eu vou falar da descrição do vídeo. Na descrição você vai encontrar alguns links de música para você também ter antes de você continuar ou depois do sermão deste domingo, você poder cantar louvores ao Senhor, você poder meditar nas músicas e mais, meditar na grandiosidade do nosso Deus e como Ele é maravilhoso. Por isso, tem esse momento também em que nós convidamos você a adorar o Senhor com música. Também nós estamos nas redes sociais. Você pode nos encontrar pelo Primeira Igreja Batista em Brodowski, nosso canal no YouTube. Você pode nos encontrar pelo @pib.bro no Instagram, pelo pib.bro no Facebook e também entrar em contato conosco pelo DDD 16 99461 1717 no nosso WhatsApp. Ok? Se precisar entrar em contato conosco, se precisar mandar uma mensagem, pedir oração, tirar alguma dúvida, estamos à disposição e vamos responder o mais breve possível. Ok? Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos, né? A nossa série de mensagens sobre o fim da história. Essa série de mensagens que fala um pouco sobre a volta de Jesus e os elementos ao redor deste fato que acontecerá e esperamos muito em breve. Hoje nós vamos continuar falando sobre o juízo. Falamos a semana passada sobre a questão do juízo e precisamos desenvolver um pouquinho mais as verdades a respeito do juízo. Portanto, hoje nós vamos ler dois textos. O primeiro texto está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, e o segundo, uma carta antes, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Vamos fazer a leitura? 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 3 vai dizer assim, verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor este momento, este precioso momento em que nós vamos refletir da Tua palavra. Toma a minha vida nas Tuas mãos, para que eu possa ser Teu instrumento para falar, para que o Senhor fale na mente e no coração de cada um que está nos assistindo nesse momento, Pai. Nós te pedimos, inclusive, para que o Senhor tome também a mente e o coração de cada um, tirando todas as barreiras, tirando tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, para que sejamos, todos nós, transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós queremos te pedir, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que nós precisamos falar
nesse momento é: não há salvação sem Cristo. Vou repetir, não há salvação sem Cristo. Olha o que 1 Coríntios 3,11 vai dizer. Aliás, 1 Coríntios eu estou deixando abreviado porque é um nome muito extenso, tá bom? Mas a gente abrevia a carta desta forma. 1CO, tá bom? E diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Uma coisa a gente vai deixar bem clara aqui: não existe salvação sem Cristo. Então não importa o quanto você fez, se você fez muitas boas coisas, se você fez coisas muito ruins, isso não vai pesar no momento da salvação, porque a sua salvação não é pelo que você fez, não é pelo seu mérito. Eu já falei semana passada que a nota de corte de Deus é 10. Você precisa tirar 10, você precisa ser perfeito em todos os caminhos do Senhor para você estar diante de Deus, mas nenhum de nós tirou 10. Todos nós somos pecadores e todos nós falhamos em viver a vontade de Deus. Nós nos desviamos pelo caminho e nós ofendemos a Deus. Então, assim, por mais que você seja um cidadão de bem, você não vai tirar 10 na prova da vida. E você vai ser reprovado. Então, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Ele foi perfeito e Ele é aquele que vai te conceder, através da fé depositada nele, da confiança, da entrega da sua vida a Ele, é isso que faz com que você receba a salvação. Tá? Ele pagou o preço do meu e do seu pecado lá na cruz do Calvário. E nós precisamos deixar definido aqui que a questão de ser salvo e ir para o céu, ou ser condenado e passar a eternidade no inferno, isso depende de fé em que você depositou. Você depositou fé em Cristo Jesus? Você depositou fé nos seus próprios méritos? Ou fé em algo ou outro, alguém que não Jesus Cristo? Então, não vai ser suficiente, porque não existe outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo. Ou você se entrega a Jesus e é salvo, ou nada feito. Não existe outro caminho. Tá bom? Dito isso, nós precisamos entender que no grande tribunal de Cristo, nós, como diz o texto de 2 Coríntios 5, nós vamos comparecer, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, e nós vamos dar contas, prestar contas de tudo aquilo que a gente fez em vida, as coisas boas e as coisas más. E veja o que é que 1 Coríntios 3,12 diz: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele está colocando um recurso didático, dizendo de coisas valiosas e coisas não tão valiosas. Né? De ouro para prata tem muita, ou de ouro para palha tem muita coisa aí diferenciada. E a gente precisa entender que as nossas ações são mais ou menos como essas coisas. Ou elas são metais e pedras preciosas, ou elas são madeira, palha, feno, ou o inverso, né? Feno e palha. E a ideia aqui é: você investe a sua vida em coisas que têm sentido ou em coisas que não têm sentido. Você investe a sua vida em coisas com significado ou sem significado. Suas ações, elas podem ter relevância ou não. E quando eu falo relevância, eu estou falando de algo bom, tá bom? Se você perde tempo com coisas inúteis, se você vive a sua vida em pecado, por exemplo, o resumo daquilo que você vive vai sendo coisas inúteis, sem sentido e sem significado. E é muito importante que a gente pare para pensar nesse momento qual é
o tipo de vida que eu estou levando, qual é o tipo de vida que eu estou vivendo. Não importa em que fase da sua vida você esteja. Você pode ser um jovenzinho ou você pode ser uma pessoa idosa. Você precisa analisar se sua vida tem sido formada de coisas com significado ou sem significado. Eu vou depois falar um pouquinho mais e dar alguns exemplos para vocês a respeito disso. Mas no que você tem investido a sua vida, isso é uma coisa que você precisa entender, né? E se perguntar, e meditar, e chamar Deus para essa conversa, para que Ele possa iluminar sua mente e o seu coração sobre essas questões. Mas tem a questão da prestação de contas. E como essa prestação de contas vai ser? Ela vai ser da seguinte forma. 1 Coríntios 3,13 vai dizer: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará. Que é o dia? É o dia do Senhor. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então vai haver uma manifestação de todas as nossas obras, e eu quero dizer obras no sentido de realizações, comportamento, pensamentos, o que nós dissemos, as atitudes que nós tomamos, como nós levamos a nossa vida, tudo isso vai ser colocado, vai ser manifesto diante de Jesus Cristo de Nazaré. E o fogo do juízo vai passar por essas obras. É muito importante que você saiba por que é que Paulo coloca as nossas obras como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Porque quando o fogo passa por algo como madeira, feno e palha, não sobra nada a não ser cinzas. Agora, no fogo, o ouro brilha, ele é purificado, a prata também. Eu confesso para vocês que eu não sei muito das pedras preciosas, né? Mas eu entendo que prata e ouro são coisas que brilham no fogo, são purificadas no fogo. Que tipo de obras são as suas? Quando o fogo do juízo passar, pelo jeito como você viveu a sua vida, a maior parte delas vai queimar, a maior parte delas vai brilhar. O que é que você tem a oferecer a Jesus Cristo? É essa a pergunta que a gente precisa fazer também. Porque o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Que o fogo do julgamento de Cristo Jesus vai passar pelas nossas obras, vai passar pelo jeito como nós vivemos. E pode ser que as nossas obras brilhem, e pelo tanto que restar, isso nós vamos receber uma recompensa. Para os mais antigos a gente chama isso de galardão, né? Mas o que é esse galardão? Sinceramente, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu consigo pensar numa coisa aqui, outra ali, mas nada que a Bíblia nos dê uma clareza sobre isso. Ele só nos diz que nós vamos receber recompensa quando o fogo passar queimando, né, passando por todas tudo aquilo que nós fizemos em vida, o bem e o mal, aquilo que sobrar, aquilo que brilhar como um ouro incandescente, como uma prata incandescente, isso vai ficar. Isso vai se manter. E aquilo que se mantiver é o que vai definir a recompensa que você vai ter por toda a eternidade. Não estou falando de lugar, não estou falando de céu e inferno, estou falando de qualidade. Eu quero que você entenda que na era eterna, que no céu, alguns vão ter mais e outros vão ter menos. Né? Isso daí é uma questão de... Alguns vão passar a eternidade com muita recompensa, outros com alguma recompensa, outros com nenhuma recompensa. Por quê? Porque no fogo do juízo de Deus, as nossas obras vão ser passadas. Algumas coisas vão se queimar. Aquilo que é sem sentido, aquilo que foi inútil, aquilo que foi pecado, aquilo que foi mal, todas essas coisas elas vão queimar e não vai sobrar nada.
E se você acha que simplesmente dizer assim, mas eu estou salvo, tal, amém, você está salvo. Mas o texto vai dizer, lá no verso 15, que se a obra se queimar, isso é uma perda. E a impressão que me dá é que dizer que existe um prejuízo nisso, existe um dano nisso, é que esse prejuízo é grande, é bem grande. Então, quando a gente vê que coisas que a gente investiu tempo, recurso, elas foram inúteis, isso vai ser um grande prejuízo. Tá? E pode ser que algumas pessoas só estruturaram a sua vida com base em madeira, feno e palha. E naquele dia, no dia do Senhor, o fogo do juízo vai passar pelas obras da sua vida e vai queimar tudo. E não vai ter nenhuma recompensa. E tudo será dano. E o apóstolo Paulo toma o cuidado aqui de nos dizer, até porque ele já disse que a salvação é em Cristo, que esse tal continua salvo. Mas ele é salvo como se por meio do fogo. O que isso quer dizer? Que imagem ele quer nos mostrar? De uma pessoa que tem uma casa e essa casa se incendiou. E ele estava lá dentro e de repente alguém foi lá e puxou ele, salvou ele do incêndio. E ele está vivo, ele está salvo, ele está bem, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa dele inteira e tudo que tinha lá dentro. E essa sensação daquele discípulo, daquela discípula que não foi fiel a Deus, que não lidou com as coisas de Deus, com a vida que Deus deu, com fidelidade a Ele, tudo vai se queimar. Ele vai ser salvo, mas ele perdeu tudo. Ele viveu uma vida sem sentido aqui nesta terra. Então a gente precisa pensar em o que a gente está fazendo da nossa vida para que lá, no dia do Senhor, a gente não veja toda a nossa vida, boa parte das coisas que a gente investiu na nossa vida e fez da nossa vida queimarem e virarem cinza, pó. Por fim, como então nós viveremos? Essa é a pergunta que a gente precisa pensar diante de tudo isso. O fogo do juízo de Deus vai passar pelas obras da nossa vida e a gente precisa entender o que é que a gente vai querer fazer da nossa vida. Talvez você não tenha pensado nisso nesse tempo todo, mas agora você foi convidado a pensar em como está a sua vida e como você vai viver daqui para frente, o tempo que Deus ainda te conceder. Então eu posso lhe fazer algumas perguntas. Como você tem amado? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, um pouquinho mais para frente, vai dizer que as coisas sem amor não valem de nada. Viver uma vida sem amor, sem amar as pessoas, é uma vida sem sentido. Se você, por exemplo, investir sua vida em sucesso, em fama, em dinheiro, num grande amor, essas coisas, por si só, elas não vão ter sentido. O rei Salomão, quando escreveu Eclesiastes, disse: todas essas coisas são vaidade. E se você investir nelas, é como você construir a sua vida em volta de uma bolinha de sabão. Alguma hora, essa bolinha, vai estourar. Então, a gente precisa parar para pensar em quais são as coisas com sentido ou sem sentido que a gente tem escolhido para fazer parte da nossa vida e para a gente viver. O Senhor Jesus disse para a gente não investir nos metais preciosos que a ferrugem consome, no dinheiro, nos tecidos de valor que a traça come, mas juntar tesouros do céu. Está lá em Mateus 6. A gente precisa, portanto, de coisas que tenham sentido. Você tem corrido atrás de fama, de sucesso, de prazeres, e isso é o resumo da sua vida? Você tem amado? Você tem usado os recursos
que Deus te deu, seus dons, seus talentos, seu tempo, sua força, sua saúde, seus bens materiais, tudo isso em prol daquilo que agrada a Deus, aquilo que faz Deus sorrir, que satisfaz o coração de Deus. São coisas que a gente precisa parar para pensar. Você tem usado seus recursos para quê? Deus tem te abençoado, e eu sei que dentro daquilo que Deus tem te abençoado, você pode desfrutar daquilo. Deus quer, inclusive, que você desfrute daquilo que você recebeu dele. Às vezes a gente está diante de um almoço, num jantar, com uma comida super gostosa, que seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe fizeram, e que está ali para ser aproveitado. Sabe o que a gente faz? A gente engole a comida e a gente está distraído com uma série de coisas e a gente nem percebe que comeu, por exemplo. Sendo que aquela comida, aquele alimento foi bênção do Senhor para a sua vida. Quantas vezes nós somos abençoados com saúde, com trabalho, com família, com N coisas. E apesar de as coisas não serem perfeitas, de elas terem os seus defeitos e terem as suas inconstâncias, o resumo da nossa vida é reclamar. Reclamar do que a gente não tem, reclamar daquilo que é ruim, reclamar daquilo que a gente gostaria que fosse e não é. A gente passa a vida reclamando, a gente passa a vida olhando para o futuro, ou preso ao passado, mas a gente não vive o contexto do nosso presente, e aí a gente vai perdendo tempo. A gente investe em coisas que Deus nunca disse para a gente investir, e a gente passa a ser tudo aquilo que Deus nunca determinou que a gente fosse. Então, no que você está investindo a sua vida? E mais, você é aquilo que Deus quer que você seja? São coisas que eu quero jogar para você. Em última análise, viver uma vida que tenha sentido é viver uma vida de fidelidade a Deus. Nós já falamos muitas vezes sobre a necessidade e a importância de sermos fiéis a Deus. Fiéis em obediência à palavra que Ele nos deixou. Se você é muito fiel, se você se dedicar em fidelidade a Deus, o fogo do juízo vai passar sobre as suas obras e muita coisa vai reluzir que nem ouro. Mas se você é um pouco fiel, o fogo do juízo vai passar e muita coisa vai ser queimada. Se você não é fiel, quase sempre você não leva nem em consideração a vontade de Deus, então o fogo de Deus vai passar sobre a sua vida e você vai ser que nem aquele camarada, salvo, porém, perdeu tudo. O que você tem para apresentar a Deus? Se Deus te levasse hoje, se Jesus voltasse hoje, o que você teria a apresentar na sua vida? Mesmo que seja desanimador para você pensar o que você fez da sua vida, Deus ainda não te levou e o tempo de volta de Jesus ainda não chegou, pelo menos enquanto eu estou falando. Então muda. E sabe como a gente muda? Sabe como a gente se torna fiel a Deus? Sabe como a gente se coloca em coisas que Deus está naquele negócio? Pedindo para Deus nos guiar, nos dar a força e nos moldar. A gente não consegue ser fiel a Deus se Ele não operar na nossa vida. Então pede para Deus, Senhor, opera na minha vida para que eu seja sempre fiel, para que eu esteja sempre fazendo a Tua vontade, sempre dependendo de Ti, porque nesse processo, aí sim, aí a sua vida vai começar a ganhar cada vez mais significado. Você vai começar a dar fruto digno do Senhor. Quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu coloco diante de Ti esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã que estão nos assistindo nesse instante. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos faça mais e mais fiéis a Ti, mais apaixonados pela Tua vontade, mais dependentes de Ti, para que a gente invista a nossa vida naquilo em que o Senhor assina embaixo,
para que a gente seja tudo aquilo que o Senhor projetou que a gente fosse, para que a gente ame cada vez mais, para que a gente desfrute com gratidão de tudo aquilo que o Senhor nos dá, para que a gente, enfim, siga os nossos passos atrás dos teus passos. Se nós temos perdido tempo, se nós temos investido em coisas vazias, se nós temos feito coisas inúteis da nossa vida, nós te pedimos perdão, Pai. Mas nós queremos te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor mude a nossa vida e faça com que a gente seja aquilo que a gente deve ser. Invista naquilo que o Senhor quer que a gente invista. E viva da forma como o Senhor deseja, exige que nós vivamos. É isso que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estamos finalizando finalizando esse sermão, mas começando a semana, né? E por isso, eu quero dizer para vocês que Deus abençoe vocês e que vocês vão ao longo dessa semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês, para fazerem a diferença positiva na vida das pessoas ao redor de vocês, sempre vivendo uma vida de sentido e que agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço